Olá, olá, cheguei chegando, rapaz, quase aqui um acidente, mas está valendo. Vamos lá, senhores e senhoras, muito boa tarde, I came back. Voltamos para o nosso momento áureo de muita prática. Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo do Piauí, 4 e 5, Hugo Napoleão, Jacobina, Marlene, tudo bem? Olho d'Água, Santa Luz, São Félix. São Félix 8, muita participação lá de São Félix 8, parabéns. Pessoal de Hugo Napoleão também, muito bom a participação. Sempre Hugo Napoleão muito participativo. Aonde eu estou ministrando aula, eu percebo que realmente é um negócio fantástico. Muito bom ter vocês, hein? E Uruçuí. Uruçuí hoje me causou essa surpresa. Não estão aí participando, mas são muito participativos também. Fora isso, nós temos o Cícero, lá da sala da professora Adriana, junto com o Marcos, é isso? E também nosso querido Adriel Ribeiro, são bem participativos. E hoje nós temos a companhia da Josenilda, né, Rio Grande do Norte. Muito bacana tê-los aqui conosco. Gente, primeiro momento da nossa aula, nós estávamos aqui contemplando várias informações onde nós tratávamos de tempos verbais, estruturas que são imprescindíveis ao reconhecimento daquele que se propõe a entender o que é que está acontecendo em uma determinada temática textual. Para ainda potencializar os nossos conhecimentos com relação a texto, sempre nós estamos verticalizando o estudo do texto, a prática de leitura, né? Com a diferenciação dos gêneros textuais e as suas características, assim como a história que gira em torno do tipo textual. Nós já sabemos que alguns gêneros textuais, eles podem aparecer com mais de um tipo textual. E nós já vimos que é muito interessante estudar com essa perspectiva de reconhecimento, não é? Do gênero e tipo textual. Alright? É muito, mas muito important. Tá. Opa, Uruçuí, muito boa tarde. Eu já estava estranhando Uruçuí, porque quando não participam pelo IPTV, eu tenho participação do pessoal no chat lá do YouTube. Mas eu fico feliz, era só preocupação mesmo para saber se estava tudo bem por aí. Sejam sempre muito bem-vindos, viu, queridos? E obrigado aí pelo alô aí que nos deram aí no IPTV. Olha o que aconteceu nessa imagem. Tá? A imagem aqui, eu tenho que levar em consideração alguns trechos, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho aqui uma coisa que não é muito legalzinha no quesito, a mulher está sofrendo aqui, ó. Ela está fazendo tudo nesse lugar e eu consigo visualizar que é um fato. Ela foi apanhar água, ela tem um bebê de colo e um outro novinho. Ela foi apanhar gravetos, né, para fazer o fogo. E eu percebo que aqui tem um cidadão aqui de boa, ó, né? Tinha largado fogo nele e mandado ele trabalhar. Olha aí. Então a gente já consegue visualizar que se fosse uma questão de entendimento desse acontecimento temático, eu poderia dizer que é uma imagem que demonstra certas regalias para os homens, não é? Em um trabalho mais do que forçoso para as mulheres, tá? Lá em cima, eu percebo que o pessoal passou de carro na tubada, ó, né? Olha aí, na tubada. E aí, ó, ela, aí diz assim, she doesn't work. Ela não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. She's a housewife. Olha só. Ela é dona de casa. Ela é dona de casa. Então, não é só a imagem. Eu consigo visualizar que o texto também traz uma mensagem assim a ser refletida. Bom, se for trabalhar pela mensagem, eu sei que vai ter algum estereótipo, né? Alguma coisa
envolvendo sexismo, né? É uma mensagem sexista, misógina, traz aquela coisa da soberania masculina e que a mulher nada faz pelo simples fato de estar ali, dizendo ele ser dona de casa. Simples fato será? Vou trazer outros textos para que vocês possam amplificar essa linha de debate, tá bom? Inclusive, um dos textos que nós vamos trazer para trabalharmos ainda esse mês é um texto que fala sobre a questão surdo-mudo e a língua de sinais. Nós vamos dar uma trabalhada esse mês de setembro, também trazendo a questão do Setembro Amarelo, a origem do surgimento do nome Setembro Amarelo e algumas especificidades. É muito importante estarmos relembrando, dentro da composição temática do mês, alguns itens que têm que ser trabalhados o ano inteiro, mas que a cada mês é escolhido um tema para dar aquele start, né? Não se perder durante o ano. Saímos, por exemplo, do Agosto Lilás, né? É o mês de combate, prevenção e conscientização da violência contra a mulher. Então, nós vamos estar trabalhando essas temáticas no mês de setembro. Lá no quesito texto, né? Vamos trabalhar texto informativo, aí nós vamos estar trabalhando o gênero textual e tipo textual, e essa temática ela vem aí para deixar ainda mais, trazer mais curiosidades e conhecimento a despeito desses dois itens. Vamos lá. Na oração, e aqui eu já percebi quando ele fez doesn't work, né? Ele pediu para que você visualizasse o verbo e pediu que essa flexão do verbo seja observada em termos de tense. Ele quer que você diga qual é o tempo verbal que está sendo trabalhado aí. Qual é o tempo verbal? Ora, quando falou she doesn't work, né? She doesn't work, colocou-se aí o sujeito, she doesn't, colocou o verbo. Muito bem. Esse auxiliar aqui, meus ilustres, esse auxiliar aqui, ó, does, ele somente existe nas formas negativa, que é o caso, ou na interrogativa, do tempo verbal presente. Tá? Do tempo verbal presente. Então, você pode ter certeza que é o presente aí como resposta, letra presente simples, né? Letra A de a mais querida. Se nós fôssemos trabalhar com o passado simples, como a situação aqui é na negativa ou na interrogativa, eu sei que aqui eu iria empregar um auxiliar. Esse auxiliar é o did, tá? Ele é o representante direto do simple past. O near future, ele é representado através de um auxiliar, que pode ser quem? Am, is ou o próprio are, mas, olha a estrutura, going to, tá? Mais o verbo. Ele vai me dizer que é algo mais assertivo, que é algo que está mais planejado. Se fôssemos falar de futuro simples, eu também teria um auxiliar, que seria o modal will, mais um verbo, e eu costumo dizer que esse verbo ele está na sua forma base, tá? E aí ele vai explicitar algo mais, digamos, mais vago, né? É uma promessa, é uma decisão tomada no momento da fala, é uma projeção futura. O condicional, senhores, ele também tem um auxiliar. O auxiliar dele é o would, mais um verbo base, certinho? Você vai dizer assim, ó, would you like to drink some water? Você gostaria de beber um pouquinho de água?
do you like, tá? Olha aí eu fazendo a interrogativa. Would you like to drink some coffee? Né? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouquinho de café? Some tea, um pouquinho de chá? Né? Olha o would. É ele que quando eu coloco perto do like, fica com esse termo gostaria. I would like, eu gostaria. You would like, você gostaria. E assim sucessivamente. Então, essas estruturas, quando trabalhadas dentro de textos, eu tenho que ter esse conhecimento prévio, estrutural, para saber o impacto que isso ocasiona na língua portuguesa. Certo, Jacobina? Então, eu preciso sempre estar assim, bem atento. Bom, uma questão envolvendo tempo verbal e a estrutura. O que a questão ela está querendo saber? Se você tem o conhecimento estrutural, ou seja, qual é o tempo verbal, e se você, dentro desse conhecimento estrutural do tempo verbal, vocês conseguem visualizar se é forma afirmativa, como é que é a estruturação dessa forma, ou qual forma foi utilizada. Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, por favor. Let's go, Bill! Vambora, Bill! Cadê a galera? Eu todo empolgado aqui, eu digo, rapaz, vai ter resposta de que tudo quanto é jeito. Ficaram com dúvida? Vamos tirar essa dúvida? Foi que houve. Vocês são participativos. Olha só. A questão aqui é simplória. Ele pede o seguinte, ó. Ele quer que você saiba qual é o tempo verbal que foi usado. Para a nossa sorte, não é em forma interrogativa? Bora, Bill. Se é forma interrogativa, de duas logo eu mato logo aqui a charada, ó.
Então, ó, qual é a estrutura utilizada? Auxiliar, que é o do, né? Ó, mais o sujeito. Quem é o sujeito? Eu. Mais o verbo principal. Quem é o verbo principal, senhores e senhoras? Have. Porque ficou assim, ó. Do you have? Né? Do you have? Mais o que chamamos de complemento. O que é o complemento aí? Vamos lá. É anything new. Anything new. Né? Anything new by Shakespeare. Olha, os meninos já estão lendo Shakespeare. Ó. Shakespeare. Certinho? Mais o sinal de interrogação. Essa é a estrutura, porque nós estamos falando da forma interrogativa. Gente, se ficar com dúvida nisso, tá? Se ficar com dúvida nisso, lembrar que nós temos uma aula, várias aulas, mas no mês de agosto nós estudamos uma que era só sentenças. Sentença afirmativa, sentença negativa, sentença interrogativa, certinho? Bacana. Professor, então qual é o tempo? Gente, quando ele interrogou, usando aqui esse auxiliar, eu sei que esse auxiliar, ele só aparece, sabe com quem? Com o presente, tá? Ele só aparece com o presente. Então, seus lindos, vocês iriam colocar como resposta aqui o seguinte: present simple, tá? Por quê? Porque é o presente simples. Para esse caso aqui. Entendeu, Uruçuí? Entendeu, Napoleão? Entendeu? Tá? Muito bacana, tá? Por quê? Porque somente o presente simples, na qualidade de auxiliar, ele vai usar esse do ou does. Por que que ele utilizou o do? Aí é onde está a minha dúvida, professor. Olha, só colocar aqui obs. Obrigado, senhor, né? Observação. Quando você for empregar o does, lembrar que tem que ser com alguém na terceira pessoa do singular. Entendeu? Então, repetindo. Por que que eu cheguei à conclusão? Por que que eu cheguei à conclusão que aqui é o tempo verbal é presente? Por causa do auxiliar. Somente o presente usa o do ou usa o does nas formas negativa e interrogativa. Então, professor, todas as vezes que eu ver numa negativa ou numa interrogativa o do ou does, eu já sei que é presente simples, tá? Se ele pedisse para falar qual foi a intenção comunicativa, você iria lá no campo de dizer que a intenção comunicativa era relatar um fato, um factoide, algo presente, algo permanente ou que se repete, porque é a função do presente simples. E como é que você encontra essa resposta? Se for negativo ou interrogativo, do e does. Na qualidade de forma interrogativa, ele vai iniciar, não é, com auxiliar vindo antes do sujeito, para depois vir o que chamamos de verbo principal. E aí você coloca o complemento e, obviamente, o sinal de interrogação. Então, todas as vezes que pedir essa formatação aí para vocês, né, de questões assim, você já basta lembrar isso. É presente simples por conta do do ou do does. Ele aparece em todos os lugares? Não. Somente na forma negativa ou na forma interrogativa. Pois bem, e a tradução de Do you have anything new by Shakespeare? Você tem alguma coisa nova de Shakespeare? Aí é claro que traz a comicidade, porque as crianças estão querendo ler algo novo de Shakespeare, só que todo mundo sabe que Shakespeare, né, não tem como ter nenhum lançamento, não tem como ter algo novo. Todas as suas obras são datadas da época da sua existência. Muito bacana. Vamos agora falar um pouquinho, não é, de Simple Past.
Simple past. O passado simples, gente, o nome já sugere. Ele é uma ação do passado. Agora é importante que você coloque aí no seu caderno o seguinte: pay attention. Pay attention and take care of yourself. Tome cuidado. Olha lá. Quando você ouvir esse nome passado simples, você tem que dizer que essa ação ela ocorreu e que não ocorre mais. É diferente de você dizer assim, ó, eu tenho estudado para estudei. Quando você fala eu estudei, a ação exauriu-se, ela acabou, ela é terminativa, ela foi lá, ó, para trás. Não se toca mais nesse assunto. É um fato que você relembra do passado, do tempo. Quando você quer dizer que é algo do passado, mas que ainda tem importantes reflexos no presente, o tempo a ser utilizado para essas situações inacabadas são chamadas de presente perfeito. É o present perfect tense. Então vamos recapitular. Falou de passado simples, você vai dizer o seguinte: a ação começou e terminou completamente no passado. Daí, ó, a ação teve início e fim no passado. Acabou. É como se eu dissesse assim para você, ó. I saw you last night. Eu vi você na noite anterior. Noite passada eu te vi. Tá? Eu usei a noite anterior somente para explicitar um fato para você. 2 itens me chamam a atenção. Last night e o passado irregular do verbo see, que quer dizer ver. Tem a mesma pronúncia de mar, mas aí nós estamos nos referindo ao verbo ver. See é o verbo ver. Passado, saw, né? I saw you last night. Eu vi você na noite anterior. O que que tem aqui a ver, professor? Que a ação começou e terminou ontem. Tá? Eu só quis dizer que ontem eu vi você. É diferente quando você está lembrando de alguém. Vamos lá. Você tem alguém que você gosta muito e essa pessoa ainda é importante para você. Você vai usar o presente perfeito, o present perfect. I've thinking about you. Eu tenho pensado em você. Assim você vai entender que você ainda é importante para mim. É diferente de quando acaba, que você assim, eu pensava em você. Hoje não penso mais. Aí é passado simples. Então, ó, terminou lá no passado e não respinga mais no presente, passado simples. Começou lá no passado, mas ainda respinga no presente, é o presente perfeito. E é fácil de você saber, porque a estrutura do present perfect é completamente diferente desse moço. Vamos lá. Na forma afirmativa, o verbo, gente, ele não tem flexão com S, ES, coisas não. O verbo, ele vai estar ou terminação ED, dizendo assim, ei, eu sou um verbo regular no passado. Espera aí, professor, stop, não entendi. Vamos aqui comigo. Se eu tenho um verbo terminado em ED, ó, ED, olha aqui. Eu sei que isso aqui é um verbo que está no seu passado. E quando um verbo, ele termina, olha, repetition, em ED, na forma afirmativa, isso chama-se verbo no passado, chamado de regular. Mas só funciona onde? Na afirmativa. Certinho? Só funciona na afirmativa. Por quê, hein, professor?
Porque a partir da negativa, você vai aplicar um auxiliar na interrogativa ou na negativa. Os senhores vão aplicar did, certo? Ó, did. E todas as vezes que vocês aplicarem o did para negar ou interrogar no passado, esse verbo, ele fica normal, ele não mais precisa estar no passado. Porque quem agora vai exemplificar esse passado é o auxiliar. É o auxiliar did que tem essa missão. E isso só funciona no passado, formas negativas ou interrogativas. Olha o did aqui, marcando presença. Se você analisar, em todas as pessoas que eu apliquei o did para fazer a interrogativa, trazendo esse did para antes do sujeito, o verbo, ele permanece inalterado. Então, se eu quisesse dizer, nós dançamos, did we dance? Nós dançamos. Did we dance? Você dançou? Did you dance? Ele dançou. Did he dance? Percebeu? É o did que vai fazer esse papel de me acrescentar na língua portuguesa a desinência de passado de acordo com a pessoa. Primeira, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda, terceira do plural. Tá? E professor, e o senhor falou que disse que tinha um outro verbo. Que verbo é esse? Eles são chamados de irregulares. O nome já diz tudo, não é verdade? Eles são irregulares. Olha o verbo fly. I believe I can fly, né? Eu acredito. I believe I can fly. Eu acredito que eu consigo voar, que eu posso voar, né? I believe I can fly. Não tem essa cançãozinha? Eu acredito que eu consigo, eu posso voar, né? Olha só. O fly aí tá no português, bem dito. Fly, voar. I believe I can fly. É presente. Olha o can modal. Agora, se eu quero dizer voou, voaram, aí é passado. O que é que vai acontecer com esse moço? Ele, ao invés de ficar fly, olha como é a grafia. Ó, flew. Tá? E ele fica assim. Tudo bem? Quando é que ele volta à sua normalidade, gente? Quando você aplicar did. Did aplicou, o fly voltou. Porque agora quem indica passado é o did. O did para todo mundo não tem variação. Então, quando eu olho isso dentro de um texto, eu sei que o autor do texto, o personagem, né? Ele quer me dizer que essa ação, ela começou e terminou completamente no passado. Certinho? Então, vamos ver aqui o seguinte. Bora lá. Um modelo de questão. Ele te dá uma imagem, um texto, e aí ele pergunta se nesse texto, nessa imagem, eu posso notar verbos conjugados em tal tempo. No caso, ele disse aqui, ó, será que nós temos verbo conjugado no passado? Bom, eu olhei aqui, a resposta é sim. Nós temos verbo conjugado no passado. E aí ele pergunta, quais são esses verbos? Na realidade, ilustres, eu tenho apenas um único verbo conjugado no passado, que é o was. Bem aqui, ó. Tá? E aí ele estava em casa e finalmente, né, com seu fiel cachorrinho dormindo aos seus pés. Vê, alguns cachorros dormem nos pés do seu mestre. E olha aí o que foi que ele foi fazer. Pegou ali o saco de dormir e foi levar lá. Né? Então, gente, olha o que é que vai acontecer. Resposta número 2. Ele quer verbo no passado, só temos um, que é o was. O was
que é o passado do verbo to be. Was, que é o passado do verbo to be. Was e were, né? Vamos agora a um modelo de questão. I'll never forget his last words. Eu começo a minha linha de raciocínio aqui, ó, quando ela diz suas últimas palavras. Ah, suas últimas palavras. E aqui no segundo quadrinho, what did he say? Então eu já sei que essa sentença ela ocupa um tempo verbal, né? E aí, ó, pague minhas contas. Em what did he say? What did he say? A construção corresponde ao que, meus ilustres? Vamos ver se essa turma maravilhosa está prestando atenção. E, para tanto, eu peço aí a minha digníssima diretora para deixar 2 minutinhos na tela. All right, I came back. Vamos aqui, together, juntinho. Olha assim, juntos e juntos, né? Você tá na posição Mona Lisa? Vamos lá. Olha aqui, gente. Não tem esse did? Eu já sei que ele só pode aparecer em que tempo? Vamos lá. Simple past. Pronto. Eu já sei que é só simple past. Quando do simple past que ele pode aparecer? Aí você vai dizer afirmativa? Não, não, não. Nós vamos ver futuramente que esses auxiliares, eles podem sim aparecer numa forma afirmativa. Ah, professor, por isso que eu já vi o do e o does numa forma afirmativa. Eu já vi.
Você vai lembrar de um nome que eu vou te dar agora, chamado de partícula de realce. Ele tem a mesma tradução de really, realmente. Então, quando você emprega isso de uma forma afirmativa, é que você quer dizer assim, enfaticamente. Eu, na verdade, de verdade, entendeu? Eu realmente. Vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Aqui, ele está me dizendo assim, quando ele mandou você analisar essa parte aqui, eu já vi que é uma interrogatividade. Ponto. Primeiro item. Então, vou aqui, ó. Interrogatividade, 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 interrogatividade. Não tem como eliminar nada. Mas indica que a frase está no futuro? Não, futuro seria o will ou teríamos que ter o going to. Indica que a frase está no presente? Para isso, nós teríamos que contar com do ou o does. Olha o passado aí. Ah? Tem tudo para ser a nossa letra C de carambola. Entretanto, ocorre no momento da fala. Aqui nós estamos falando do presente progressivo. Ó, presente progressivo. E o presente progressivo ele é feito de auxiliar, am, is ou o próprio or, mais o verbo principal, né? Mais o ing. E aí ele vai dizer que a sentença ela está acontecendo no momento da fala. Uma oração interrogativa indica que a ação estava acontecendo. Gente, estava acontecendo é falar no que chamamos de passado progressivo. O passado progressivo, por sua vez, ele é realizado com o auxílio de was ou were, mais um verbo, mais o ing, ilustríssimos. E aí você vai dizer que a ação ela estava acontecendo. Então, quem mais chega perto aí, não é só mesmo forma interrogativa da letra C de carambola. What did he say? Ei, o que ele disse? What did he say? Esse disse, ele é representado através do did, pautado na terceira pessoa do singular. Ele disse, ela disse, eu disse, tá? Então, quando ele colocou what, esse what, ele é chamado de WH how questions, ou seja, eles são vocábulos com capacidade de fazer questionamentos e que vão exigir uma resposta mais completa. Não tem como eu perguntar, por um exemplo, vamos lá, uma frase direta, né? Eu olho assim para minha diretora, eu digo, hi, né? Minha diretora number one, do you like pizza or chocolate cake? Aí eu tô perguntando isso assim para ela, aí ela diz, yes, I do, or no, I don't, né? Do you like pizza and chocolate cake? Você gosta de pizza e bolo de chocolate? Aí ela disse, eu, né, super amo. Ou se ela não gosta de doce, ela iria dizer, no, I don't, né? Mas se eu fizesse uma pergunta com esse WH how questions, tipo, how old are you? Qual a sua idade? Aí você ia dizer yes ou no. Aí eu não ia entender. Por quê? Porque são perguntas mais completas, né? Eu iria perguntar para minha amiga aqui, Made in Diamond City, né? Eu ia dizer assim, what time is it? Que horas são? Ela ia dizer yes ou no. Eu não iria entender. Porque esse what, ele faz com que a pergunta seja mais... ele vai exigir uma resposta mais completa, né? Vai exigir uma resposta mais completa. Tá bom? Entenderam? How long? Quanto tempo? Só esse nome. How long? Né? Quanto tempo? How long have you lived in London? Quanto tempo você morou em Londres? Quanto tempo você tem morado em Londres? Ou chiquésimo, né? Você mora onde? Londres. Olha aqui outra perspectiva de trabalho.
Gente, tá ficando claro? Hugo Napoleão, Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo, Jacobina, Olho d'Água, São Félix, pessoal que nos acompanha no chat. Nossas aulas são sempre muito intensas, porque são 2 horas de aula, muita informação, com muito treino, porque senão, sem praticar, você vai entrando na linha do esquecimento, tá? Então, ficou com dúvida? Coloca aí. Na próxima aula, se eu não te explicar agora, eu trago para a próxima aula. It's a pleasure for me. É um prazer para mim, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma capa de alguma obra, tudo bem? E eu consigo visualizar how to write a resume, né? If you did not go to college. Se você não foi para a universidade. Eu percebo que eu tenho um tempo verbal aqui. Eu já me dou conta do did not. Que tempo verbal é esse? Did not, tá? Na capa do livro, a expressão que dá o nome ao mesmo é exemplo de qual tempo verbal? O did, ele só pertence a um tempo verbal, gente. Olha aqui, esse moço. Vamos supor. Eu fiz a minha atividade. Então, I did my task. Eu quero dizer que agora eu não fiz a minha atividade. Eu vou dizer, ó, I did not. I did not. I did not. Vamos lá. I did not do my task. Professor, de onde surgiu esse indivíduo e de onde surgiu esse? A partir da negativa, no passado esse surge. E esse aqui é o presente desse verbo principal aí, to do. Certo? Se eu quero agora dizer a interrogativa, eu fiz as minhas tarefas, did I do my task? Eu fiz a minha tarefa. Não é, Hugo Napoleão? Então, olha só. Forma interrogativa, vindo antes do sujeito, depois o verbo principal, o complemento e o sinal de interrogação. Dentro da linha de formalidade, você trabalha assim. Então, ele é o único que desponta com o trabalho do simple past. A ação que começou e terminou completamente no passado. Tá? Por isso que a resposta é a letra B, de bolacha. Vamos lá. Today, I'm going to do the shopping and clean up the house. Eita. Hoje eu vou fazer compras e dar uma geral na casa. Tá, mas se eu continuar somente lendo, eu não vou entender o que é que ele quer. Então, no trecho, today I'm going to do the shopping. Qual seria esse tempo verbal aí, meus ilustríssimos? Qual seria o tempo verbal aí? Nós vamos trabalhar right now. Vamos ver quem consegue. Dá uma olhada no teu apontamento aí. Você que já está aí desde o início da nossa aula. Qual que você marcaria? E qual é a estrutura das letras A, B, C, D, I? Quais são as estruturas? Qual é a resposta e as estruturas? 2 minutos na tela, por favor.
Hello! Thank you very much for your collaboration. Muitíssimo obrigado pela participação dos senhores e das senhoras. I'm very happy. É com very mesmo, porque é de estresse, de alta felicidade. É muito, 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 muito feliz mesmo. Gente, quanto mais você participa, você está estudando por tabela. Seja você procurando, né, nos seus apontamentos, ou com a permissividade aí do professor, procurando via internet, utilizando a internet aí, né, juntamente com o professor. Gente, você vai procurando. Então, de tanto repetir, você vai absorvendo essas informações, tá? Então, por isso que é a importância de nós estarmos vendo a parte teórica e essa quantidade de questões, justamente para você se soltar. Então, quando vocês disseram que nós vamos trabalhar com a estrutura em evidência, olha a estrutura, qual é? Bem aqui é o auxiliar. Esse aqui é o auxiliar. Aqui é o going to. Tá, ó. Going to. E aqui é o verbo. Quando um autor utilizou isso aqui, ele quis deixar claro para nós que ele está programado para fazer isso. Ele vai fazer compras e limpar a casa. Então, I'm going to do the shopping. Fazer compra. E limpar, clean up the house. E limpar a casa. Dá uma geral, né? Como a gente diz aqui na nossa região, né? Não, hoje é dia de compra e dá uma geral na casa. Dá uma geral. Literalmente. Então, assim sendo, deixa eu dizer um segredinho para vocês. Todas as vezes que os senhores e as senhoras perceberem essa mistura aqui, ó, vocês vão lembrar desse menino aqui, ó, do futuro próximo. Tá? Olha a estrutura do rapaz. Na afirmativa, os senhores vão ter, por um exemplo, um subject, que é um sujeito, que pode ser um pronome, né? Ou um nome. Você tem o auxiliar. Quem é o auxiliar, doutores? É o verbo to be. Olha, anotando no teu caderno. Entra a regra, que é o going to. Depois vem o verbo principal. Ó, vem o verbo principal na sua forma base. Alright? Depois vem o complemento, se tiver, claro, né? E aí tem, porque fazer compras e limpar o quê? A casa. Então, sendo assim, meus ilustres, ilustre Adriel Ribeiro, pessoal lá de São Félix do Piauí, Hugo Napoleão, quando vocês perceberem a presença desse going to, vocês vão lembrar desse menino aqui, ó. Near future. Alright? É ele que tem essa estrutura aí. Hoje eu vou limpar, vou fazer compras e limpar a casa. Olha o hoje, dizendo que ela está programada para realizar essa pessoa, tá? Está programada para realizar essas tarefas. Eu, particularmente, quando eu tiro o dia para fazer compras e limpar a casa, cozinhar. Diga lá, meninas, fiquem aí deitadas, curtam a TV de vocês. Hoje eu vou para a cozinha. Então é esse momento aqui. Percebeu? Eu estou dizendo para elas que eu vou desempenhar essa função e eu uso esse going to para dar esta sensação de que eu já estou programado, já estou indo fazer. É por isso que ele é chamado de futuro mais assertivo. Certinho? Professor, e esse tal de presente perfeito, cara? Eu fiquei em dúvida nele. Vamos lembrar ele bem aqui, ó. Esse cidadão, ele indica que uma ação iniciada no passado
E esse passado, senhores, ele é chamado de passado indeterminado. Eu não sei te dizer quando é que isso começou, não, tá? Tem seus reflexos no presente. Ou seja, eu posso dizer que são ações inacabadas ou que acabaram de acontecer. Tá? Por um exemplo, eu vou dizer que eu tenho morado em Teresina, olha só, há 30 anos. É mais, tá? Mas porque eu não quero revelar a minha idade. Tá bom? Brincadeirinha, gente. 4.9 esse motor aqui. Tem tranquilidade aqui. Já sou vovô. Então vamos lá, ó. Eu tenho morado em Teresina há 30 anos. Eu moro em Teresina há 30 anos. Beleza, turma? Ó, eu moro em Teresina há 30 anos. Raciocina comigo. Quando eu uso esse tempo verbal, é que eu quero que você entenda que eu ainda moro em Teresina. É diferente de que se eu usasse o passado simples, ó. Aqui comigo. Olha o passado simples. Olha o que é que aconteceria. Eu morei em Teresina. Eu morei em Teresina, por um exemplo. Last year. Eu morava em Teresina ano passado. Significa dizer que essa ação ela acabou, né? Não, Napoleão, aí eu pretendo chegar a mais do que 52. Eu pretendo, entendeu? Então, gente, se a situação começou e terminou no passado, aí é passado simples. Se ela ainda continua, tá? Aí eu uso o presente perfeito. Tem um reflexo aqui, ó, no tempo de agora, tá? Aí eu tenho essa chance de aplicar o present perfect tense. Muito bem. Vamos ver aqui o texto. Aí tem o seguinte, because ele tem um conector. Esse because, qual é a tradução de because? Né? Qual é a tradução de because? Eu tenho aí um tradutor, né? Eu tenho aí um porquê, um por causa de, tá? Devido a. Esse because, você pode vê-lo também assim, ó, because of. Because of. E também, às vezes eu posso achá-lo assim, ó, cause, né? Inclusive, algumas músicas trazem muito essa dinâmica do cause. Ela é mais fácil de você fazer a musicalidade, a métrica, né? Então, ó, eu estou aqui, I'm here, olha aí, ó, because you broke something. Eu estou aqui porque você quebrou algo. Estou aqui porque você quebrou alguma coisa. O fato de estar aqui é porque teve algo anterior, tá? Então eu tenho uma relação de causa e efeito. Anota aí no teu caderno. Uma relação de causa e efeito para não esquecer. Aí é o exatamente, Adriel. Aí é aquela parte lá dos conectores, das conjunções. Então é uma outra aula para nós treinarmos, para vocês observarem, né? É muito, mas muito. Olha só. I'm not going to work too much because I don't want to get tired.
eu não vou trabalhar muito porque eu não quero ficar cansado, tá? Então, uma ideia de causa e efeito. Gente, muito thank you, meu muito obrigado. Eu de verdade, adorei a participação de vocês e eu desejo a todos vocês um excelente findar de dia. E eu te espero na semana que vem com muito mais desafio e muito mais questões para vocês aqui na nossa segunda série. Thank you very much. Bye bye. See you guys in grills.